Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Quem imaginaria que naquela noite de Natal, em que o nosso Salvador visitou o nosso mundo, no primeiro dia com apenas um punhado de pastores, com a Sagrada Família, logo depois na figura daqueles reis que vieram do Oriente, ali estava presente toda a humanidade, e hoje estamos aqui, pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, as nações de toda a terra, reunidos para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aqui na Santa Missa. Como diz a canção, minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Pela manhã, em nossa pregação, nós falávamos da desconfiguração que existe na natureza humana desde que o pecado entrou na nossa história. Existe um conflito entre os homens, um conflito interno dentro de cada um de nós, um conflito entre cada um de nós e Deus. Há uma desordem na humanidade. E aqui na Santa Missa, nós encontramos o lugar privilegiado em que Deus nos refaz, em que Deus pega os nossos cacos, os nossos fragmentos e une todos eles reconfigurando o homem novo. Meus irmãos, se nós entendêssemos a Santa Missa como esse momento, nunca enxergaríamos o Santo Sacrifício como uma obrigação, como um dever. Mas é aqui o nosso lugar. É em cada missa que nós nos sentimos mais à vontade, porque é aqui que nós estamos em casa, no céu. Um pedaço do céu na terra. O céu na terra, isso é a missa. E nós somos cidadãos do céu. Cada vez que celebramos este mistério, nós estamos em casa, estamos no céu. E assim eu gostaria que você se sentisse nessa tarde, no céu. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza para que a gente possa experimentar nesse momento a alegria que experimentam os santos, que contemplam a Deus face a face no banquete do Cordeiro. Meus irmãos, estamos na missa, aqui é o nosso lugar. E que o mesmo Espírito nos conduza ao longo desse tempo em que vamos mergulhar nas palavras divinas que acabamos de escutar. O Evangelho da Santa Missa narra, pela pluma de São Lucas, o início da vida pública de Nosso Senhor. Jesus está na sinagoga de Nazaré. Ali ele pega o rolo, abre e lê uma profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Naquele momento em que a profecia é lida, logo depois, Jesus fecha o livro, guarda e senta-se. E diz São Lucas, os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Meus irmãos, é assim que eu gostaria que os nossos olhos estivessem agora, fixos em Jesus. Há certamente em nosso interior muitas vozes que tentam roubar a nossa atenção. Nós falávamos no início da Santa Missa que cada um de nós chegou aqui numa situação diferente. Talvez haja em tua vida muitas preocupações que te tomam agora, inquietações em relação ao futuro, medos, coisas pendentes que nós tenhamos que resolver. Nosso coração é um turbilhão de emoções, de sentimentos, de afetos. E nesse momento nós queremos que tudo isso, tudo que nós temos, tudo que nós somos, todas as potências que há em nós, se dirijam unicamente para Jesus. Dê esse tempo para Ele.
Deixa de lado aquilo que te inquieta nesse momento, aquilo que te rouba a paz, e oferta para Deus. Dê um crédito a Ele. Cuida agora, nesse momento, exclusivamente de ter nele os olhos fixos. O Senhor tem muito a nos comunicar nessa tarde. Ele diz, logo em seguida, que ele fecha o rolo com a profecia de Isaías, entrega ao ajudante, que aquela palavra do profeta se cumpriu hoje em sua pessoa. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Meus irmãos, todas as profecias do Antigo Testamento, tudo aquilo que era dito em relação ao Messias que viria salvar a humanidade, se realiza na pessoa de Jesus. O Antigo Testamento, todo ele, abre-nos a porta para encontrarmos a pessoa de Jesus. Em sua pessoa se realizam todas as profecias. E isso, esse hoje do qual o Senhor fala, hoje se cumpriu essa palavra, esse hoje diz respeito hoje para cada um de nós, de modo muito especial, a Santa Missa. Porque é na liturgia da igreja que se realiza esse hoje. Isso aqui talvez seja uma ideia que muitos católicos não tenham presente. Quando nós ouvimos a leitura da palavra de Deus, seja como escutamos agora, no livro do Novo Testamento, o Salmo, depois um trecho do Santo Evangelho, todas as vezes em que a palavra de Deus é lida na liturgia da igreja, na oração pública da igreja, essa palavra se torna presente. Nós não estamos aqui escutando um relato de algo que aconteceu há séculos atrás, há milênios atrás, no Antigo Testamento, ou no início da igreja, nos primórdios da nossa igreja, como escutamos agora esse texto de São João em sua primeira carta. Nós não estamos ouvindo aqui um relato do passado, alguém nos contando uma história. Nós estamos ouvindo aqui Deus me falar hoje. Nós nos tornamos, de algum modo, testemunhas desse momento. Isso é o mais extraordinário na liturgia da igreja, porque ela nos introduz no tempo de Jesus. Nós estamos aqui com Ele. Deus está aqui presente em meio a nós. Essas palavras se realizam no nosso agora, no nosso hoje. Esse é o lugar adequado em que elas se revelam. Diz um adágio antigo: aquele que falava antes pelos profetas, fala hoje pelos leitores da Santa Missa. O Espírito Santo, que outrora falava pelos profetas, hoje nos fala pelos leitores que proclamaram essa palavra de vida eterna. O Evangelho é a boca de Cristo. Evangelium os Christe, diziam os antigos. O Evangelho é a boca de Cristo. E a liturgia é o lugar mais adequado, portanto, que nós temos para entrar na vida do Senhor. Embora nós estejamos todos aqui confortavelmente sentados, ouvindo a palavra, a gente nunca pode se sentir diante dela um espectador, que fica ali comodamente vendo passar diante de nossos olhos as cenas do Evangelho. Não. Cada vez que nós ouvimos essas cenas da vida do Senhor na liturgia, nós somos chamados a estar ali naquele lugar. Hoje nós estamos naquela sinagoga de Nazaré. Jesus está aqui falando para cada um de nós. Nós somos contemporâneos do Senhor. Estamos aqui ouvindo a sua voz, a sua palavra, e tudo aquilo que Ele fala, Ele realiza. A palavra de Deus é eficaz. E esse mesmo Deus que criou o universo extraordinário, esse mesmo Deus que criou a mim e a você, esse mesmo Deus que chamou os patriarcas, que preparou os profetas, esse mesmo Deus que se encarnou no seio puríssimo da bem-aventurada Virgem Maria, esse mesmo Deus que se fez Eucaristia, está aqui no meio de nós. Todos os mistérios da vida do Senhor compendiados na Santa Missa. Ele está aqui e nos fala. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Que grande mistério, meus irmãos. Guardem no seu coração esse advérbio, hoje. Isso diz muito na liturgia. Hoje se cumpriu essa profecia que acabastes de ouvir. Hoje, e cada dia será o hoje em que Deus se manifesta a nós. Falamos um pouco do Evangelho, mas eu gostaria que nós nos detivéssemos nesse dia na primeira carta de São João. Um trecho dela escutamos
na primeira leitura. A carta de São João, quem está tendo a graça de participar das missas todos os dias durante esse tempo, percebe que a carta de São João está nos acompanhando nesse tempo litúrgico do Natal. São João é uma testemunha privilegiada desse mistério do Senhor. Primeiro, porque nosso Senhor confiou a ele o cuidado de sua mãe, né? No alto da cruz: filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, São João passa a viver com Nossa Senhora. Imaginem, meus irmãos, quantas histórias da infância de Jesus São João deve ter escutado dos lábios de Maria. Histórias que nós desconhecemos porque os autores sagrados não nos narram no Evangelho. O que nós vemos no Evangelho é o finalzinho da vida pública de Jesus, mas todos os 30 anos aproximadamente que ele viveu em Nazaré, na sua vida ordinária, comum, sem tanto brilho diante dos homens, nós não temos narrado, e possivelmente São João ouviu tudo isso dos lábios de nossa mãe, da Virgem Maria. Ele é privilegiado, né? Uma testemunha privilegiada para falar-nos desses grandes mistérios do Verbo encarnado. E ele também é chamado por Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da nossa igreja, de o teólogo. São João Evangelista é o teólogo. Por quê? Sobretudo, meus irmãos, porque tudo aquilo que ele aprende e fala, tudo aquilo que ele nos transmite, ele obteve por contato direto com Jesus. Pensem na última ceia, aquela cena magnífica em que o evangelista nos narra que São João está reclinado no peito do Senhor. É no peito de Jesus, no coração de Jesus, que se aprende a mais alta teologia. Por isso ele é o teólogo. Entre os evangelistas ele é representado por uma águia, porque ele nos conduz à mais alta contemplação dos mistérios de Deus. E por isso ele é testemunha privilegiada nesse tempo do Natal para falarmos desse grande mistério da encarnação. Nos ensina ele que a verdadeira teologia não é aquela que nós aprendemos dedicando-nos exclusivamente aos livros, mas é aquela, sobretudo, que se faz de joelhos diante do sacrário. É reclinando o nosso coração no coração de Jesus que a gente aprende a verdade sobre o homem, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre Deus. E aqui também que queremos aprender. Hoje pedimos a São João que nos ajude com sua intercessão a penetrar um pouquinho mais no coração aberto do Senhor. Queremos entrar mais ainda nesse grande mistério da nossa fé. O que vimos e ouvimos, é isso que vos anunciamos. Ele fala o que viu, o que experimentou, o que tocou. Todas as vezes em que nossas pregações na igreja são fruto apenas do nosso estudo, elas se tornam vazias. Elas precisam nascer de uma experiência viva, pessoal, com Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus feito homem, que está no meio de nós. E vamos ver então o que São João nos diz nessa primeira carta. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus, porque Ele nos amou por primeiro. Vamos ficar aqui com essa primeira frase. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou por primeiro. Se alguém perguntasse a vocês, antes de ler essa frase, hein, por que você segue a Jesus Cristo? Por que você diz que ama o Senhor? Por que você é católico e não segue outra religião entre as inúmeras que existem? Se você vai afirmar, olha, porque eu já nasci em berço católico, ou porque quando eu comecei a namorar uma menina, ela era católica, me trouxe para a igreja, enfim, as histórias, as circunstâncias aqui são muitas que nós poderíamos enumerar, porque meus pais me colocaram na catequese ainda criança, enfim, porque a igreja católica lá perto de casa tem uma música melhor, é entretida, enfim, vários motivos. Todos esses motivos que nós enumeramos são motivos circunstanciais e não são capazes de alicerçar a nossa fé. Portanto, se nós entramos na igreja por uma série desses motivos, graças ao bom Deus, Ele se serviu de pessoas para nos colocar aqui. Mas não é isso que nos segura na igreja. O que nos segura na igreja, o que deve alicerçar a nossa fé, é algo mais fundamental. É essa certeza da qual São João fala, de que existe alguém, esse alguém é o próprio Deus, que me amou por primeiro. É por isso que os últimos papas repetem com frequência essa ideia. Meus irmãos, o início do ser cristão não está no segmento de uma ideia.
de um conjunto de normas morais, não está num conjunto de doutrina. Ser cristão significa ter a consciência de que existe uma pessoa divina que me ama com amor eterno, e esse amor de Deus me seduz de tal maneira, me envolve de tal maneira, que eu não quero fazer outra coisa senão retribuir a tal amor. Há um hino litúrgico da igreja que nós cantamos nesse tempo do Natal, o Adeste Fideles. Eu não vou me atrever a cantar aqui. Adeste Fideles, vinde fiéis, aproximai-vos fiéis. E há um trecho do hino que diz o seguinte: Sic nos amantem, quis non redamaret. Se assim Deus nos amou, quem não o amará? Meus irmãos, ao ver Jesus menino, ao ver Jesus crucificado, e nós nos espantamos tanto com tal amor, como não retribuir esse amor? Como não querer também entregar a nossa vida? Essa é a certeza de São João, essa é a certeza dos mártires, essa é a certeza dos santos. Existe alguém que me ama tanto que eu sou incapaz de ser indiferente a tal amor. Se Ele nos amou de tal maneira, quem não o amará de volta? E se você não descobriu ainda o quanto você é amado por Deus, meus irmãos, isso não é uma verdade intelectual. Essa é uma verdade que envolve toda a nossa existência, a nossa experiência, nossos sentidos, a nossa vontade, a nossa inteligência por inteiro. Ter a certeza absoluta de que existe um Deus que me ama com paixão, com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Com amor eterno eu te amei. É deixar-se ser interpelado por esse amor, ser seduzido de tal maneira que a nossa vida já não encontre sentido fora dele. É aqui que a gente começa a ser cristão de verdade. E esse amor precisa ser constantemente redescoberto em nossa vida, porque a gente infelizmente se acostuma com ele. Vamos pedir ao Senhor a graça de nos encantarmos com esse amor. Senhor, ajudai-me a me espantar cada dia com teu amor, a nunca me habituar a ver um crucifixo. Meus irmãos, nunca nos acostumemos a olhar Jesus pregado na cruz, Jesus chagado, e perguntemos-nos: Senhor, por que sofreste tanto? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? E Ele responderá no silêncio do teu coração: por ti, eu faria tudo novamente. É essa certeza de que existe um Deus que me ama tanto, que explica a entrega dos santos, e não outra, meus irmãos. Não pode ser nada circunstancial o que nos prende à igreja de Cristo, o que nos prende a Cristo. Você precisa estar aqui porque você tem a consciência do amor que Ele te tem. Como Pedro vai dizer em outra ocasião: Senhor, a quem iríamos nós? A quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, só Tu tens um amor que não passa jamais, só Tu foste capaz de arrebatar a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos e me levar inteiramente a Ti. Em nenhum outro lugar eu encontro isso, Senhor. É por isso que eu estou aqui, porque eu quero retribuir o Teu amor. Guarda isso também no teu coração, o hoje de Deus e essa segunda afirmação: porque Ele nos amou por primeiro. Ele nos amou por primeiro. Todas as outras razões são muito pobres. Vamos seguir com a carta do apóstolo. Se alguém disser: amo a Deus, mas entretanto odeio o seu irmão, é um mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Eu queria começar contando uma história narrada nada mais, nada menos do que por São Jerônimo, grande padre da Igreja do Ocidente. São Jerônimo diz que São João, mesmo São João do qual nós estamos falando, na sua velhice, São João era o discípulo mais novo entre todos os apóstolos, mas na sua velhice, junto com a comunidade que morava com ele, São João ficava falando o tempo todo, quase como uma ladainha, interminável, repetindo essas palavras: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Parece uma pessoa idosa que não sabe falar outra coisa e fica repetindo aquilo o tempo todo.
Então São João ficava dizendo a mesma coisa o tempo todo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E diante de tanta insistência perguntavam a ele: mestre, por que o senhor repete a mesma coisa o tempo todo dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros? E São João responde: porque esse é o mandamento do Senhor, e se ele é cumprido, ele basta. Se ele é cumprido, ele basta. Amar uns aos outros. Isso é o grande legado que São João nos deixa entre tantos outros. Meus irmãos, somente quando a gente serve ao próximo é que a gente é capaz de ver a Deus, de perceber a Deus no irmão. Não existe um cristianismo isolado. O Papa Francisco tem falado muito desse risco do gnosticismo, né? De uma fé vivida individualmente, dessa fé que acha que o que vai nos salvar é o conhecimento, é inflar o nosso ego de conhecimento e esquecer que a grande verdade do cristianismo é dar-se, é entregar-se, é morrer como Jesus na cruz. E o amor nos torna crucificados como Ele. O amor nos crucifica. O amor faz com que nós vivamos a vida de Jesus. Como anda a tua vivência desse mandamento? Como tem sido o teu amor ao próximo? Isso não é pouca coisa, hein, meus irmãos? Isso não é um acidente em nossa fé. Do coração eu pergunto: como você tem amado o teu irmão? Como você tem amado as pessoas que estão ao seu lado? As pessoas que fazem parte da tua história? Pensa rapidamente assim, num flash. Cada pessoa que convive contigo, cada pessoa que passou em tua vida, como você tem vivido esse amor ao próximo? Vejam, esse amor que o Senhor pede que nós tenhamos para com os outros é um amor sobrenatural. Não é um amor que se identifica com empatia natural. E aqui algo que pode nos ajudar também a amar melhor é entender que o Senhor não pediu que nós gostássemos uns dos outros. Jesus me falou: olha, gostem uns dos outros e nisso cumprirão o meu mandamento. O Senhor pede para amarmos. Amar é diferente de gostar. O gostar faz parte dos afetos mais superficiais, né? A gente não escolhe de quem a gente quer gostar e de quem a gente não quer gostar, né? O gosto é algo espontâneo. Há pessoas diante das quais a gente está próximo, espontaneamente a gente se sente bem ao lado delas, e há pessoas que, por algum motivo de temperamento, né, de história, de circunstâncias, há pessoas que não são tão benquistas assim por cada um de nós. A gente convive, mas são pessoas que talvez, por algum motivo, podem ser desagradáveis a nós, cair mal a cada um de nós, não tem problema nenhum. Tá? Isso não é pecado. Isso não é pecado algum. Pecado seria se nós motivássemos o nosso amor por esses gostos. Eu só amo as pessoas que eu gosto. Não, o amor é maior do que isso. O amor que nos move, nós falávamos, é sobrenatural. É ser capaz de entregar-me, de querer bem, de querer a salvação, o maior bem que nós podemos querer a alguma pessoa, de todas as pessoas, de quem eu gosto e de quem eu não gosto. É querer o bem de todos, é ser capaz de entregar a nossa vida por todos. Pelos que pensam como nós e pelos que também não pensam como nós. Esse é o amor sobrenatural de Jesus. Vejam, Jesus morreu por pessoas que não pensavam como Ele. Hoje em dia, nós cristãos também, nos incluímos aqui, as pessoas selecionam os grupos dos seus afetos, né, de acordo com a harmonia que existe entre os seus pensamentos, né? Eu tenho aqui meu círculo de amigos, aqueles que eu gosto, que pensam como eu, são essas pessoas que eu vou andar, essas pessoas que fazem parte, né, da minha rede social, dos meus grupos. E se não pensar como eu, o que eu faço? Eu excluo, né? Eu deixo de seguir, né? Eu deixo de seguir. E assim a gente vai cortando pessoas, eliminando pessoas do nosso caminho, porque não pensam como nós. Meus irmãos, o amor cristão é esse amor que nos faz sair de si mesmo e ser capaz de amar as pessoas que não pensam como nós. Pessoas, inclusive, que nos ferem com aquilo que falam, com aquilo que fazem, ser capaz de amar os diferentes. Isso é muito difícil, mas essa radicalidade do amor é a radicalidade a qual o Senhor nos chama.
Por quê, meus irmãos? Porque é aí que se dá o maior testemunho da fé. O maior testemunho da fé não é uma pregação bonita. O maior testemunho da fé é um amor vivido de verdade entre os cristãos e dos cristãos com os demais. Tertuliano, um escritor eclesiástico dos primeiros séculos, dizia que os pagãos viam o comportamento dos primeiros cristãos, os nossos pais na fé, e ficavam admirados, comentando entre si: vede como eles se amam, vede como essas pessoas se amam. E aquilo ia arrastando os cristãos, e os pagãos, digo, e atraindo os pagãos ao cristianismo, e foi o Senhor mesmo que nos disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos. Nisso que? Se nós formos castos como os anjos, se nós formos penitentes, ascetas até o fim, é isso que vai distinguir um verdadeiro discípulo de Cristo? Que nós vivemos bem a virtude da pobreza, da obediência, tudo isso é consequência. Mas o Senhor diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O maior testemunho que a igreja pode dar, que eu e você podemos dar, de que somos discípulos de Jesus, de que Ele está vivo em meio de nós, é o nosso amor mútuo. Existe um título de um livro de teologia que diz exatamente assim: só o amor é digno de fé. Só o amor é crível, só o amor é crível. As pessoas vão crer em Deus se ver de verdade a autenticidade do nosso amor. Se não for assim, tudo é hipocrisia, palavras vazias. Meus irmãos, o maior testemunho, e diria ainda, a maior glória que nós podemos dar a Deus, é dedicar a nossa vida a amar quem está do nosso lado. E para aprender a amar é necessário dar esse passo, saber que o amor que Deus nos pede é um amor sobrenatural. Portanto, se esse amor é sobrenatural, se ele é graça de Deus, o que nós precisamos fazer? Pedir a Deus: Senhor, eu não sei amar. Senhor, eu tenho dificuldade de querer o bem das pessoas que querem o meu mal. Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar. Sejamos sinceros na presença de Deus e digamos: Senhor, me ajuda a amar, dai-me o teu amor e vinde amar em mim, porque eu sozinho não posso. O Senhor, essa radicalidade do amor a qual o Senhor nos chama, é um amor que só Ele é capaz de nos dar para amar, não é uma força natural. Lembremos da pregação da manhã, não são as nossas forças que vão nos fazer viver isso, mas é uma graça sobrenatural. Senhor, me ajuda a amar essas pessoas que me querem mal, me ajude a amar essa pessoa que é insuportável e convive comigo, ela precisa do teu amor, e Deus quer também ser amado por meio dela. Dai-me, Senhor, o teu amor. Meus irmãos, se há algum desafeto em nós, alguma pessoa que a gente não perdoou ainda, alguém do qual a gente fique lembrando com frequência e remoendo o mal que essa pessoa nos fez, as palavras duras que ela disse, né? Essa incrível tendência nossa de ficar ruminando as feridas em nosso coração, as traições que nós sofremos, as dores que experimentamos, a gente tem uma tendência, né, a ficar dando voltas e voltas nisso, e aquilo vai corroendo a nossa alma por dentro, é o que nós chamamos de mágoa, né? Aquela dor que vai destruindo a alegria da nossa alma e impedindo que a gente se liberte. Meus irmãos, precisamos entregar, lançar tudo isso na presença de Deus. Abandona, tenha a disponibilidade de abandonar esse sentimento mesquinho, de ficar remoendo as tuas mágoas, e diz ao Senhor: Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo, eu quero, me ajuda a perdoar. E tenha certeza que quando você vai perdoar, você vai ver que libertou alguém, e esse alguém não é precisamente a pessoa que você perdoou, mas é você mesmo, que se tornou refém da tua mágoa. Liberte-se a si mesmo perdoando aquela pessoa que te ofendeu. Sozinho você não vai conseguir, hein? Pede a Deus essa graça, invista nisso. Senhor, ajuda-me a perdoar, afogar o mal com a abundância de bem, não guardar, não ruminar nada disso, porque isso é muito mesquinho. Um cristão precisa ter um coração magnânimo, um coração universal, como é universal a nossa igreja,
que cabe todas as pessoas, as da direita, as da esquerda, as de cima, as de baixo, de trás, de frente, todo mundo deve caber no coração do cristão, porque nós somos chamados a ser Cristo, que amou todas as pessoas, que foi capaz de dar a sua vida por quem não pensava como Ele, foi capaz de dar a sua vida por quem o odiava. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Nada de mesquinharia, meus irmãos, nada de pequenez, coração grande liberto, coração livre, né? Liberte-se dessas amarras, né, que prendem a tua vida. Perdoar, amar, afogar o mal com a abundância de bem. Esse amor também nos impele a corrigir aos nossos irmãos que erram. Uma das obras de misericórdia nos ensina a igreja, uma das obras de misericórdia espirituais, é justamente esse: corrigir a pessoa que erra. Amar todas as pessoas não significa passar a mão na cabeça de todo mundo e dizer, está tudo bem. Um pai e uma mãe que ama o seu filho precisa corrigir o seu filho por amor. O nosso amor precisa traduzir também nessa valentia de chegar até o nosso irmão que está perecendo, que está afundando, e dizer a ele com toda a caridade do mundo que ele precisa mudar, que ele precisa se converter, deixar a vida errada. Isso é amor. Não achemos que amor e tolerância é dizer que cada um faz o que quiser, que está tudo bem. A pessoa que ama não consegue ficar bem se vê o objeto do seu amor se perdendo. Portanto, quem ama corrige. Quem ama coloca o dedo também na chaga do outro, mas com a caridade de um médico que vai dar a injeção de tal modo que a pessoa nem perceba que a injeção foi dada. É assim que nós precisamos corrigir os nossos irmãos, com tanto amor, com tanta unção, que a pessoa nem perceba que está sendo corrigida, que ela nem se sinta humilhada pela correção. Por fim, São João continua e diz: podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. O nosso amor deve necessariamente se traduzir em obediência à vontade do nosso Criador. Amar não é dizer bonitas palavras. Amar não é cantar belas canções. Amar é traduzir isso que nós chamamos de amor em gestos concretos de doação e de entrega, na fidelidade à palavra de Deus, na fidelidade aos seus mandamentos. Hoje nós celebramos o aniversário natalício de um santo da nossa Igreja Católica do século XX, São José Maria Escrivá. Nasceu num dia 9 de janeiro. E esse santo, quando era jovem sacerdote, uma vez estava dando comunhão a um grupo de freiras, de monjas de clausura. E enquanto ele dava comunhão a cada uma, antigamente, na comunhão, o sacerdote dizia uma frase maior do que diz hoje. Hoje diz o padre, corpo de Cristo, antigamente corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia anima tua, me vitam aeterna. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a tua alma para a vida eterna. E assim o padre fazia com cada pessoa. E enquanto ele, São José Maria, jovem sacerdote, ia dando a comunhão a cada uma daquelas monjas que se ajoelhavam para receber a Eucaristia, ele ia dizendo no seu coração: Senhor, eu te amo mais do que essa. Mesmo vendo a piedade daquelas irmãs, ele dizia a Jesus que estava em suas mãos: Senhor, eu te amo mais do que essa. Senhor, eu te amo mais do que essa. E naquele momento, ele nos conta depois, ele ouviu Jesus falar no seu coração: obras é que são amores, não bonitas palavras. E ele sentiu aquilo como um tapa delicado que Jesus dava nele. Olha, essas palavras são bonitas, de fato, me cativam, mas eu quero que você traduza essas palavras em obras, em tua vida. As nossas canções, as nossas orações devem ser traduzidas em vida de fidelidade aos mandamentos de Deus, porque isso é amor. Aqui há muitos casais presentes. Imagine um marido que dissesse à sua esposa que a ama, que a quer mais do que tudo,
mas a trata de qualquer jeito. É agressivo com ela, é desatento, não faz nenhum ato de carinho, mas diz: eu te amo. Aquilo ninguém vai duvidar, é da boca para fora. A pessoa que ama de verdade, ela traduz esse amor em gestos concretos de delicadeza, de fidelidade, porque é aqui que se mede o verdadeiro amor. E com Deus não é diferente. O nosso amor a Deus, ele é medido pelo modo que nós somos fiéis aos seus mandamentos. Traduzir esse amor que nós cantamos em versos, esse amor que nós convertemos em oração, em gestos concretos de fidelidade aos mandamentos de Deus. São João diz que esses mandamentos são leves. Como assim esses mandamentos são leves, se eles são tão difíceis de serem seguidos? Meus irmãos, aqui há uma espécie de paradoxo em relação aos mandamentos. Pensemos numa ave, num pássaro. Se você pega um pássaro, vamos fazer essa experiência. Não, vamos fazer não. Fazer uma experiência imaginária, a gente pegar um passarinho e pesar o passarinho numa balança, registrar ali o peso do passarinho. Depois a gente pega um bisturi e corta as asinhas do passarinho. É só imaginando, hein? Corta as asas do passarinho e coloca depois para pesar. Na segunda pesagem, ele vai estar mais leve, não é verdade? Menos pesado, está sem as asas. No entanto, esse passarinho que já está mais leve, já não voa mais. Assim acontece também com a gente. Os mandamentos do Senhor, de algum modo, são sim pesados. Por quê? Porque nos exige esforço, luta. Não é algo tão fácil de ser vivido, mas, no entanto, eles nos libertam. E é por isso que São João diz que os mandamentos do Senhor são leves. Por quê? Porque quando nós abraçamos o seu Espírito, quando nós abraçamos tudo aquilo que ele implica, as renúncias, as lutas, o combate que nós precisamos fazer, quando a gente abraça isso, a gente vai experimentando na nossa própria vida que essa palavra é verdadeira. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus nos libertam. A pessoa mais livre não é aquela que faz tudo o que quer. A pessoa mais livre é aquela que se amarra por amor. Aquela que voluntariamente entrega a sua vida a outra por amor. Aquele que se faz prisioneiro por amor. Esse é o homem livre, essa é a mulher livre. Ser livre não é fazer tudo o que a gente tem vontade, tudo aquilo que a gente apetece, porque assim a gente não chega a lugar nenhum. O máximo que vai acontecer é a gente se tornar escravo das nossas próprias paixões. E, no entanto, a liberdade verdadeira, meus irmãos, é a capacidade que a gente tem de se dar por livre e espontânea vontade, por amor, àquele que nos amou por primeiro. Isso só vai acontecer se a gente experimentar antes o seu amor. Que grande é esse amor, que extraordinário é esse amor. Isso precisa inflamar o nosso peito de tal maneira que a gente não queira fazer outra coisa senão corresponder. Vamos terminar esse momento dirigindo o nosso olhar à bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora nos ensina que a grande fidelidade a Deus, ela não exige de nós realizações de feitos, de obras extraordinárias. Deus não nos pede que nós façamos nada extraordinário, nada grandioso. O que o Senhor nos pede é que nós deixemos que Ele faça em nós o seu querer. Que nós permitamos um espaço aberto para que a sua graça possa realizar em nós todo o seu plano divino. Pense comigo, passando as páginas dos Santos Evangelhos, que grande milagre Nossa Senhora fez e aparece nos Evangelhos. Que grande discurso Maria proferiu. Nada, nenhuma palavra. A grandeza da Virgem Maria está em dizer unicamente a Deus uma palavra: faça-se. O santo não é aquele que faz coisas grandes. Os cristãos que estão na superfície gostam
de grandes milagres, de sinais, de portentos, de aparições. Meus irmãos, os cristãos que entendem de verdade o que é a nossa fé, sabem que o mais importante não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus faz em nós. Por isso que a grandeza da Virgem Maria não está em ter realizado nada de extraordinário, mas em deixar que Deus realizasse nela o seu querer. É na fidelidade a essas coisas pequenas que Deus vai pedindo a nós cada dia, que Deus vai construindo a sua obra. Nós estamos iniciando um novo ano. Tenha como projeto exclusivamente o projeto de Maria. Entre todos os seus sonhos e planos para esse novo ano que começa, coloque como principal, em meio a todos eles, deixar que Deus realize em mim o seu querer. Pega uma folha em branco e entregue a Deus. Senhor, aqui está o meu ano. Fazei de mim o que o Senhor quiser. E tenho a certeza, meus irmãos, que vai ser o ano mais extraordinário da vida de vocês. Não impeçamos a Deus de ser Deus em nossas vidas. Deixamos que Ele tenha livre acesso para fazer em nós o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. E assim Ele, não nós, fará coisas extraordinárias. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.